Hebreus capítulo 9. Hoje nós também precisamos de bastante atenção, porque é um assunto realmente muito importante para os judeus. E essa carta é a última carta de Deus para os judeus, não esqueçam. No capítulo anterior, nós vimos que Cristo trouxe à humanidade uma nova aliança. A velha aliança já havia sido deixada para trás. A primeira aliança havia sido centralizada ao redor de cultos no tabernáculo e dos 10 mandamentos, mas já haviam cumprido seu propósito no passado. As leis foram gravadas em tábuas de pedra, mas agora as leis de Cristo se inscrevem nos nossos corações e mentes. A primeira aliança, a velha aliança, ela era temporária. A aliança de Cristo é eterna. A primeira aliança foi selada com o sangue de animais. A aliança de Cristo foi santificada pelo próprio sangue de Jesus. É uma aliança superior, com promessas superiores, baseada em promessas divinas. A palavra superior é uma das favoritas desse autor. Superior aliança, superior esperança, patrimônio superior, pátria superior, que é o céu ao invés da Canaã, simplesmente como terra prometida, superior ressurreição, não é aquela ressurreição temporária, né? Lembra que Eliseu ressuscitou um homem e depois o homem voltava a morrer? Não, é uma ressurreição superior, porque Cristo ressuscita para toda a eternidade e fala de coisas superiores à carta aos Hebreus. E agora nós veremos este assunto do capítulo 9, de forma muito clara, começa dizendo: Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Ora, Deus também, lá na primeira aliança, tinha um tabernáculo, tinha um lugar de adoração. E é isso que está sendo dito aqui. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, então era assim, eu vou mostrar até figurado para vocês entenderem muito bem. Era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo, né? E o lugar santíssimo. Então, ali onde era o lugar santo, como diz aqui, o tabernáculo estava preparado e ali havia candelabro, a mesa e os pães da proposição e o altar do incenso, ao que se chama o santuário. Então havia uma parte no tabernáculo que era o santuário. Veja aqui a figura, tá vendo? Essa primeira parte do santuário, o tabernáculo, né, tinha esse santuário, que tinha um candelabro, uma mesa de pães, onde havia 12 pães, e ali era um altar de incenso, que simboliza o que? Orações, na verdade, né? Os pães simbolizam a palavra e o candelabro simboliza a luz, que é o nosso próprio Deus, certo? Essa era a primeira parte do santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então entenda, o santuário, ok? E aqui você vai ver que tem lá na ponta uma cortina, na verdade era um véu, que conduziria ao Santo dos Santos. Olha só, o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o único que podia entrar era o sumo sacerdote. E ali tinha, dentro desse Santo dos Santos, tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, que é essa aqui, né, que nós estamos vendo. Essa era a arca da aliança, que simboliza a presença do Senhor, coberta toda de ouro, que estava
um vaso de ouro dentro que tinha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então esse era o lugar, pode ver que ele está sozinho ali. Só o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus. E ali havia toda essa simbologia, né? Tá vendo? A arca, dentro da arca tinha, né, a vara de Arão, que tinha florescido, tinha as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos. Sobre a arca, você viu, né? Havia 2 querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente, ok? Então, muito conhecida, né? Essa figura da Arca da Aliança. Era assim que ficavam os 2 querubins, tá vendo? Ali curvados sobre o propiciatório. E ali dentro daquela arca, né, havia a tábua da lei, como nós já vimos, né? O maná, etc. Então está mostrando aqui como era, ok? O tabernáculo no passado, como era o santuário. Ora, estando essas coisas assim, preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, queridos, perceba, os sacerdotes, aqui ó, é o lugar onde havia os sacrifícios, ok? Um pecador entrava, ia até o sacerdote que aqui sacrificava o cordeiro, o novilho, conforme o pecado da pessoa. E aqui tinha uma bacia de bronze. Todo sacerdote fazia o que? O sacrifício pelo pecado do pecador, ok? Lavava as mãos e então entrava no, como nós vimos, santuário. Esse é o santuário, que é dividido em 2 partes. Perceba que aqui está bem claro, né? Lá no fim, onde tinha aquela cobertura específica e única, era o lugar santo. Então o sacerdote, ele entrava aqui nesse santuário. Lembra? Aonde tem a mesa dos pães, aonde tem o altar de incenso e aonde nós vimos lá que tem o candelabro. O sacerdote só podia entrar até aqui. Mas, como diz então, a palavra do Senhor continua dizendo: no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue que oferecia por si mesmo ou pelas culpas do povo. Então, o sacerdote entrava até aqui, ok? Dentro do santuário. Mas lá no fundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava, não sem antes oferecer, né, derramar sangue por si mesmo, para então, né, oferecer ali os sacrifícios pelo povo. Dava nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, enquanto existisse, queridos, esse tabernáculo, né? Esse livro é ótimo até. Enquanto existisse esse tabernáculo, que só o sacerdote podia sacrificar, lavar a mão, né, na bacia de bronze, entrar no santuário, para então ali diante da luz, do candeeiro, né, da mesa dos pães e daquele que era o altar de incenso que simboliza as orações, colocar o sacrifício do povo, para só então o sumo sacerdote entrar diante de Deus, enquanto esse tabernáculo permanecesse na terra, valendo, o que ia acontecer? Né? Não era então válido aquilo que é o novo sacrifício, a nova aliança eterna e poderosa feita por Cristo Jesus. Então, esse primeiro tabernáculo não foi mantido em pé, né? Ele não existe mais.
que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então aquilo era só uma alegoria, mas não tem poder o suficiente para salvar, não tem o poder suficiente para o que realmente efetivar a salvação daqueles que oferecem o serviço. Perceba que os sacerdotes primeiro sacrificavam por si, tinham que lavar as mãos, o sumo sacerdote também, o único que entrava diante de Deus lá no lugar santíssimo, ele também, tinha que oferecer o sacrifício, derramar o sangue primeiro por si. Então, não era efetivo a libertação, o poder deste sacrifício que era feito no passado, o poder da antiga aliança, o poder desse tabernáculo sobre a salvação do povo. Consistia somente em comidas, bebidas, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, foi algo que consistia ali em muito sacrifício de animais, em comidas para os sacerdotes, porque eles se alimentavam daqueles sacrifícios, mas realmente não tinha poder de salvação. Era uma justificação da carne somente, porque o sangue de animais não perdoa, só cobre pecados. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, porque este é dessa criação. Então Cristo, o sumo sacerdote perfeito, ele veio efetivando uma salvação muito superior, num tabernáculo eterno, que na verdade é os céus. Não é um tabernáculo terreno, não é um santuário humano, mas realmente celestial. Cristo veio e adentrou, como o próprio livro de Hebreus disse anteriormente, adentrou no véu dos céus, que agora o véu não é mais aquela cortina dupla, onde o sumo sacerdote entrava sozinho diante da arca do concerto, não. Agora o véu é os céus, E Jesus entra nesse tabernáculo eterno que é os céus, com o verdadeiro sacrifício da sua vida e do seu sangue. E diz então a palavra do Senhor: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Queridos, vocês viram, O sumo sacerdote, que era assim, que eles andavam. Assim era o sumo sacerdote na antiguidade. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus pelo pecado do povo. E ele ali trazia aquilo que era o perdão, entre aspas, na verdade, a cobertura do pecado do povo pelo período de um ano, certo? Então ele entrava ali no Santo dos Santos sozinho, ok? Que hoje esse sumo sacerdote que entrou não mais no tabernáculo terreno, não mais naquilo que é um santuário terreno, mas o Senhor Jesus entrou uma vez por todas no santuário eterno, no Santo dos Santos. Ele atravessou o quê? A cortina grossa, que é os céus, e ele adentrou a presença de Deus, aleluias, não uma vez no ano por nós, mas de uma forma definitiva pelos nossos pecados. Não com sangue de bodes, não com sangue de cordeiros, mas com o seu próprio sangue, ele efetuou uma eterna
eterna redenção. Meu Deus do céu! Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, ele purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glórias a Deus. Então perceba, os animais eram sacrificados aqui, ok? Se o sangue dos animais cobriam o pecado daquele povo, os justificava, vamos dizer assim, por um ano diante de Deus, conforme aquele sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, por eles, pelo povo. Quanto mais agora o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que pelo Espírito eterno, ele era o próprio Deus em carne. Um homem se fez carne com um Espírito eterno, porque ele era Deus em carne. Ele se ofereceu a si mesmo, um Cordeiro perfeito, um homem sem pecados. Ofereceu-se a Deus, quanto mais o sangue de Jesus nos purificará. Quanto mais o sangue de Jesus tem poder de purificar as nossas consciências de toda obra morta, de todo pecado, de toda contaminação e nos conduzir ao Deus vivo. Porque se o sangue dos touros, o sangue dos bodes, o sangue das novilhas, quando era santificado, quando era aspergido sobre as pessoas imundas, tinha poder de purificá-las, quanto mais você que se colocar agora, né, debaixo da cruz, espiritualmente falando, como aquele homem, lembra? Que perfurou Jesus e caiu água e sangue nele. Quanto mais você agora que se colocar debaixo do poder da cruz e ver esse sacrifício de Jesus por nós e dizer: Jesus, eu aceito esse sangue, eu aceito esse perdão. Quanto mais você pode ser purificado e sua consciência ser purificada e sua alma ser liberta e o seu corpo e seu espírito ser lavado e você se tornar apto para servir ao Deus vivo. E por isso, Jesus é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, todos aqueles que estavam, né, debaixo do primeiro testamento possam agora receber esse mediador de um novo testamento. Né? A herança antes era uma, né? Você estava debaixo do Antigo Testamento, lembre-se que a carta é escrita aos judeus, né? Eles tinham dificuldade em entender essa posição de Jesus como sumo sacerdote, a condição daquilo que era o tabernáculo, o santuário, mas então eles são chamados agora para que aceitem esse mediador de um novo testamento e recebessem então a herança eterna proveniente de Jesus Cristo. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E é por isso, graças a Deus, né, que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, não é verdade? Né? E é o Novo Testamento. Agora, o que está sendo dito, que eles se colocassem realmente debaixo desse Novo Testamento, mas para que esse Novo Testamento vigorasse, todas essas promessas, toda essa graça divina de nós termos o perdão dos nossos pecados, de nós termos acesso a Deus. Hoje, queridos, todos nós fomos feitos sacerdotes. Presta atenção.
Jesus é o sumo sacerdote, ele é o grande sacerdote. Ele entrou nos céus, né? Ele descortinou, entrou diante da presença de Deus. Não é mais o santuário terrestre que tinha lá, né, aquela arca da aliança, que tinha lá a imagem de um querubim. Não, agora Jesus entrou no santuário do santuário, no lugar santíssimo mesmo. E nós, todos os que cremos, fomos feitos sacerdotes. Então, o que acontece? Antigamente, o povo ficava aqui, ó, do lado de fora. Aqui era considerado átrio, do lado de fora. Ele entrava, aqui ele chegava com o seu, né, com o seu animal para ser sacrificado pelo seu pecado. Só o sacerdote podia entrar no santuário. E agora, pelo Novo Testamento, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Agora você pode entrar lá no santuário, né? Agora você pode entrar lá onde todos os sacerdotes entravam, lembra? Agora você pode entrar lá no lugar onde tem o candelabro. Você pode receber a luz, a revelação do Senhor face a face. Agora, você que crê no Senhor Jesus, foi feito sacerdote, você pode entrar aqui, ó, aonde tem a mesa dos pães, 12 pães, e você pode receber revelações maravilhosas na palavra. Agora, você pode ir aqui até o altar do incenso, Você é um sacerdote, você que crê no Senhor Jesus, você foi lavado, você foi remido, você foi chamado, você foi escolhido e você pode também fazer as suas orações a Deus no altar do incenso. Glórias a Deus, porque o nosso sumo sacerdote já entrou na presença do nosso Pai. E diz então, porque o Novo Testamento passaria a vigorar quando o quê? O testador fosse morto. Jesus morreu por nós e o testamento dele já é válido. Tudo que ele nos prometeu pode e vai ocorrer na vida daquele que crer nele, que buscá-lo. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, Jesus precisava morrer. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros, dos bodes, com água, lã pura e sopo, e aspergiu, tanto mesmo no livro como no povo. Então, esse primeiro tabernáculo, queridos, ele também precisou de sangue. Moisés pegou o sangue de animais, o sangue de bodes, e aspergiu em todo o tabernáculo e aspergiu sobre o povo. O primeiro mandamento precisou, aquilo que era testamento, né, a primeira aliança, precisou também de sangue, mas era tudo, na verdade, só uma sombra, uma alegoria daquilo que Cristo viria efetivamente fazer na terra, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então Moisés pegou o sangue dos animais, pegou a água, pegou ali o sangue dos bezerros com água, lã pura e sope, né? Ele fez aquela bolinha de lã assim, né? E saiu aspergindo o livro da lei e saiu aspergindo o povo e dizendo: este é o sangue do mandamento de Deus. Deus vos mandou, Deus ordenou que seja isso. No passado foi dessa maneira e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então cada vaso que havia ali, né, o altar de incenso, os vasos que eram usados no ritual a Deus, aquilo que era, né, a bacia de bronze, cada componente do tabernáculo
foi aspergido com sangue. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, aquele tabernáculo, queridos, era só uma figura daquilo que, na verdade, é a vontade de Deus celestial. Que haja luz, candelabro, que haja os pães, que é a palavra, que haja incensário, que haja oração, que haja um sacrifício poderoso, que foi Jesus, e que haja um lugar, um sumo sacerdote intercedendo pelo povo. Então, foi necessário, nesse tabernáculo terreno, a aspersão desse sangue, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo não entrou num santuário feito pelas mãos humanas. Não. Ele entrou no santuário feito pela própria mão de Deus. Ele entrou face a face com Deus. Ele está lá, ó, tete a tete, assentado à destra do Senhor. Ele não entrou no santuário feito pela mão humana, não. Ele entrou na presença de Deus, no verdadeiro santuário, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, não uma vez por ano, queridos, mas por todos os dias da nossa vida, por toda a eternidade, para sempre. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Não, ele não foi lá, né, carregando o sangue do bode, carregando sangue alheio, carregando, olha, né, eu matei, né, essa pomba aqui por causa, né, do pecado do fulano. Olha, não, ele entrou lá com o seu próprio sangue. Ele entrou lá com a sua própria morte. Ele entrou lá com o seu próprio sacrifício. Meu Deus. Ele foi lá e disse, ó, eu tô aqui, ó, eu derramei esse meu sangue aqui, ó, é pela vida de fulano, é pela vida de ciclano que eu tô aqui, não uma vez por ano, mas todos os dias. Meu Deus. Todos os dias, dia e noite, diante da face de Deus. Jesus está lá por nós. Jesus está lá por você, pecador, por mim, uma pecadora, por nós, dia e noite. Ele está lá com o seu próprio sangue. Os sacerdotes no passado sacrificavam, o sumo sacerdote entrava ali e dizia, olha, eu estou aqui com esse, né, sacrifícios que foram feitos por causa desse povo, por causa daquele pecador, por causa daquele outro. Ah, queridos, era sangue alheio, era um sangue de animais. Mas diz o quê? Mas ele não vai, Cristo não vai se oferecer ali muitas vezes, uma vez por ano, com sangue alheio, não. Ele vai ali com o seu próprio sangue e ele fala sobre as nossas vidas e ele pede para Deus nos perdoar, para Deus nos livrar, para Deus nos justificar, para Deus nos redimir, para nós não sermos ceifados, para o diabo não nos apagar. Aleluia! Oh, quão poderoso é o nosso mediador e Senhor! De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, se fosse para Jesus, se o sacrifício dele fosse insuficiente, né? Se fosse um sangue qualquer, ele tinha que entrar lá todo dia, desde a fundação do mundo. É o que a Bíblia está dizendo. Mas não, o sangue dele puro, santo, imaculado,
perfeito, foi um sacrifício perfeito que possibilitou agora, na consumação dos séculos, que uma vez e de uma vez só, ele entrou diante de Deus, aleluia, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Imagina, queridos, imagina. O sumo sacerdote entrava ali diante da presença de Deus, que era aquela arca, levando o sangue alheio. Ó, eu peço perdão por esse povo, tal, 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 tal. O povo ficava purificado por 1 ano. Jesus entrou diante da presença de Deus agora face a face. Lembra que Jesus falou quando Maria quis tocar nela? Não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E quando ele sobe lá, com as marcas, com o sangue que ele derramou, eu vim aqui por esse povo, por esses habitantes da terra, porque eu quero salvá-los. E de uma vez por toda ele entra ali e diz o quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, aniquilando o poder do pecado sobre nós. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam pela sua salvação. O ser humano morre uma só vez. Não se engane, querido, você que acredita em reencarnação, que a pessoa virá outras vezes. Não virá, queridos, não virá. E porque não virá, Jesus Cristo, assim como homem, aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois seguem para juízo. Jesus Cristo entrou de uma só vez diante de Deus por nós, para nos perdoar de todos os nossos pecados, oferecendo-se de uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Perceba que nem todos terão seus pecados tirados, nem todos terão seus pecados justificados. Porque ele não quer? Não, porque estes não querem. Porque você precisa crer, você precisa buscar a Jesus, você precisa acreditar que esse sangue foi derramado pela sua vida. Lembra que o pecador ia com o seu animalzinho? Com um cordeiro, com um novilho? Ele atravessava a cidade toda e ele ia ali buscar a Deus. Você precisa desse cordeiro de Deus. Você precisa aceitar esse sacrifício, porque ele compareceu uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, e ele aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação dele. Jesus, quando estava subindo aos céus, os anjos disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Jesus prometeu buscar aos que são seus. Jesus prometeu: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez e vos tomarei para mim. Então a Bíblia está fechando aqui, Hebreus 9, dizendo: Cristo ofereceu-se uma vez, de uma vez por todas, para tirar os nossos pecados. O sacrifício dele foi suficiente. E ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que estão esperando pela salvação. Ali, ele apareceu na primeira vez, carregando os nossos pecados sobre si, carregando o fardo das nossas maldições. Diz a Bíblia em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi ferido, transpassado por causa dos nossos pecados. Ele veio a primeira vez e ele carregou os nossos pecados sobre si, mas ele virá agora a segunda vez aos que esperam pela sua salvação. Entregue a sua vida ao Senhor, acredite no poder de Jesus, se coloque debaixo da unção desse Salvador, receba o perdão dos teus pecados, que pode libertar a tua consciência, a tua alma, o teu espírito, e realmente usufrua do melhor de Deus nessa terra e aguarde a salvação, porque ele virá buscar os seus. Os sinais já se cumpriram, Jesus está para voltar, a volta dele é iminente, ele está às portas.
prepare-se para o arrebatamento. Deus abençoe.